Fala batera, tudo jóia? Aqui quem fala é o professor João Apolinário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre técnicas de mão e estudos da bateria. Se você está inscrito nesse canal, mas ainda não se inscreveu em evento nenhum da bateria, eu tenho algo importante para te dizer agora. Vai estar acontecendo dos dias 26 de maio, entre os dias 26 de maio e 4 de junho, a Apodrum Sessions. O que é a Apodrum Sessions? Ela é um evento de bateria onde é focado o aprendizado, o desenvolvimento das técnicas de mão e a evolução do baterista do absoluto zero. Então, se você já toca e se sente limitado, se inscreve nesse evento. Se você não sabe nada e está querendo aprender, se inscreve nesse evento. Se você toca e quer evoluir, bom, eu recomendo você entrar direto nas escolas que trabalham já com esse ramo, porque aqui o progresso é contínuo. Mas se você quer revisar o seu aprendizado do zero e alcançar um patamar legal, tocar como os grandes e aprender a tirar de letra qualquer coisa escrita, se inscreve também nesse evento, que vai ser muito útil. Certo? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre técnicas de mão e evolução na bateria. Batera, seguinte, uma das coisas que fortalecem e transformam a forma do baterista tocar é a técnica de mão. Não tem como tocar bateria sem técnica de mão. Sim, não tem como. Por quê? Porque o primeiro é básico, é o fundamento do baterista. Quando você olha para a história da bateria, uma das coisas mais legais é você ver eles tocando em pé. Então o que acontecia? Eles dominavam o processo e depois tocavam qualquer coisa. Então é importante você toda a prática e toda a desenvoltura começava primeiro nas mãos. Então quando você vê alguém tocando com maestria a bateria, a primeira coisa que eles fazem é segurar a baqueta da forma correta. Quando você olha esses princípios mais básicos, você percebe que existe uma estrutura para o baterista segurar, existe uma forma dele... O meu dedo tudo detonado, mas deixa pra lá. Quando você olha a forma que ele segura, você vê que ele não segura de uma forma um pouquinho grotesca, ele segura de uma forma básica. O princípio, eu já disse em algumas aulas, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre pinça, a técnica, é importante ter aquele domínio. E você entende que dali tudo funciona com mais praticidade, porque você tem mais sensibilidade. Imagine o seguinte, para os fanáticos de futebol, infelizmente eu desisti do futebol porque eu me machuquei feio. Se você gosta de, por exemplo, eu gostava de ver os vídeos, as aulas do Ronaldinho Gaúcho, porque para mim ele nunca jogou bola, ele sempre deu aula. Quando você vê o Ronaldinho Gaúcho cobrando falta, driblando, tocando sem olhar para a bola, fazendo aqueles dribles sem pensar, ele praticou, ele ensaiou muito, ele treinou muito aquilo. Por isso que todo mundo chamava ele de gênio. E eu considero ele um gênio, um dos maiores gênios do futebol de todos os tempos. Mas voltando, fazendo o paralelo, o futebol com a bateria. Se ele não treinasse, se ele não brincasse, se ele não se divertisse naquele universo que ele que ele atuou, ele não faria o que ele fez. Então ele precisou ser muito mais detalhista Agora eu vou fazer aspectos paralelos para a gente entender. Quando ele olhou para a bola, sentiu o vento, o jeito de bater na bola, o jeito de fazer o efeito, a postura na hora do chute, o ângulo que ele posicionava a cabeça para olhar, o jeito que a bola ia fazer, tudo aquilo era pensado. Porque se não fosse pensado, não iria ter resultado final. É tipo matemática, é tipo 2 mais 2. Se você não fizer 2 mais 2, não vai dar 4 no final. Mas a matemática às vezes ela varia, 3 mais 1, 4 mais 0, 1 mais 3... 6 menos 2, enfim, o resultado é 4.
Mas quando você percebe a dedicação, o fato dele assistir alguém, o fato dele praticar, os vídeos que ele fez, então ele não fez aquilo por acaso. Ele dominou aquela técnica e aperfeiçoava a cada vez mais, liberando a tal da endorfina. Ou endorfina boa, aquela que a gente vê quando acontece e fica feliz. A endorfina é um hormônio, é um neurotransmissor do prazer. Quando você faz algo e conclui aquilo com plenitude, você faz aquilo bem feito, você se sente bem. Quando você vai na academia, levanta o peso e consegue passar a meta que você colocou, você se sente bem. Quando você vai na natação e consegue ficar, sei lá, quanto tempo sem respirar, ou ir e voltar inúmeras vezes na piscina, você se sente bem. A endorfina, ela vem quando a gente faz exercício físico. Na bateria ela vai acontecer muito. Por quê? Porque hoje em dia as músicas são curtas. E o que acontece? Existe uma janela no nosso cérebro que ela vai ficar sendo repetida. E a endorfina ela vai estar ali. Então é importante você praticar e dominar as técnicas, porque é assim que você fica melhor. E ficando melhor, você se sente bem. E se sentindo bem, você vai querer se sentir bem de novo. E sendo assim, você vai repetir. Mas o mais massa disso tudo é você ver o resultado ao longo dos anos, ao longo das semanas, conseguindo executar com qualidade, seja o rudimento que for, mas você consegue dominar as técnicas. Então, para tudo que você faz, você precisa repetir. Você vai precisar repetir. Seja um momento, seja a situação, repita qualquer exercício que você ainda não tem dificuldade de forma lenta. Por que de forma lenta? Porque você precisa pegar aqueles frames, aqueles detalhes, aqueles fragmentos que ainda são mínimos para você desenvolver a sua técnica com mais eficiência. Ah, mas professor, eu estou começando agora. Você precisa ter primeiro paciência com você mesmo, porque você vai evoluir. É assim o caminho do aprendizado. Porque você chegando nesse caminho, você só vai repetir. E você vai ficar conformado com você mesmo. Vai desenvolver um aprendizado, vai ver outros bateristas fazendo, vai vir assistir às aulas, vai na aula de música ver o professor que você tem na escola local, no bairro, vai ver um batera que você admira na internet. Nós estamos numa geração que não tem como não fazer isso. Tudo a gente vai querer jogar no Google. Tudo a gente vai querer jogar na internet. E nos sites de pesquisa eles vão entregar para você porque você perguntou. Sendo assim, todas as técnicas, todo aprendizado, você precisa repetir. Repetiu? Parte para coordenação e para as técnicas mais básicas, que é o quê? Desenvolver um groove consistente, sólido, firme e depois inovar com coisas novas. Então, uma das coisas mais importantes para você desenvolver na bateria é o groove. E o groove a gente desenvolve como? O primeiro básico que eu aprendi na bateria foi o groove do Michael Jackson na música Billie Jean, que era isso aqui, ó. A música inteira tocando só isso. Pra quem não gosta, só um porre. Mas pra quem quer aprender, é ouro. Porque
isso é semelhante a você correr com a bola nos pés. Você não está driblando, você não está dando elástico, você não está dando chapéuzinho, não está dando caneta, você só está conduzindo. E para conduzir, tem que ter passos sólidos no campo. Por que eu falo isso paralelo? Porque eu tive que estudar futebol simplesmente para explicar isso aqui, porque eu não jogo bola, eu sou um perna de pau. Mas é importante você perceber que toda transformação sua precisa de uma base. E quando você vai para a bateria, é isso. Você vai se posicionar, sentar da forma correta, colocar o seu pé no bumbo, o outro pé no chimbal. Essa é a caixa, o instrumento mais básico que a gente vai usar. E esse é o chimbal. Então a gente vai fazer o quê? Pats, puts, pats, puts, pats, puts, pats, puts, tats, puts, tats, puts, tats, puts, tats. Esse é o básico para você dominar as técnicas de mão? Sim, e com certeza. Porque tocando esse groove básico, se você não tem o controle e a liberdade nas suas mãos, a baqueta sai voando, você cansa rápido, dá cãibra lá na batatinha da perna, dá cãibra na frente da canela, dá cãibra no dedo, dá cãibra em qualquer coisa. Por quê? Porque primeiramente a gente ainda não dominou a técnica. Isso é uma coisa comum entre os bateristas. Não se assuste, isso é uma coisa normal. Porém, não é normal depois de um mês. Não é normal depois de 2 meses. É preciso trabalhar aquela constância para você subir, para você melhorar o seu corpo e, por consequência, a sua mente. Então trabalhe, seja a técnica que for na bateria, com consistência. A consistência é uma ferramenta muito importante no aprendizado, porque ela vai trabalhar a insegurança que nós todos que trabalhamos com alguma coisa que é repetitiva, a gente trabalha o medo. Quando a gente trabalha o medo, o que acontece? Repetindo várias vezes, o medo ele diminui. Não significa que ele não está ali. Ele diminui, ele chega a um ponto que a gente nem pensa mais nele. Por quê? A nossa mente já se ocupou com tantas coisas que vai chegar um ponto em que nós não temos mais preocupação em errar. A gente sabe o que vai acontecer. Pode quebrar uma baqueta? Pode voar uma baqueta? Sim, mas eu não vou perder o groove. A caixa continua martelando, a caixa e o bumbo. Eu peguei outra baqueta. Quebrou. E aí você vê vídeos na internet acontecendo isso, e a gente fala, nossa, a baqueta do batera saiu voando. Ele tem a confiança dele por causa da repetição, por causa da constância. E essa é uma das coisas, essa é uma das técnicas mais importantes, além das técnicas de mão. Então é importante você desenvolver essa parte criativa, porque o seu cérebro ele vai se desenvolver com aquilo que você aprender. Então é importante praticar com constância. As técnicas de mão, elas são elementos que complementam o baterista. Tem bateria que começa tocando, depois melhora a técnica. Tem bateria que começa com a técnica e depois melhora com o tempo. Tem baterista que não começa com nada e depois ele se ingressa na aula de bateria e vai desenvolvendo as duas. Mas a palavra consistência está por trás de tudo. Então, para encerrar essa aula, eu vou fazer um convite muito importante. Se inscreva na Apple Drum Sessions, digo isso mais uma vez, porque estamos chegando agora na reta final dos convites e o evento vai começar em breve.
As aulas serão totalmente gratuitas e totalmente online. Isso, elas vão ser feitas num evento fechado, não vão ser divulgadas aqui nessa plataforma, mas vão ser úteis para aqueles que desejam evoluir na bateria. Certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Até!